foi um ano de uma vida muito diferente. Eu sou técnico superior numa Câmara, por acaso a Câmara de Lisboa, e portanto estava habituado a uma vida já no espaço público e no serviço público, mas de uma forma absolutamente diferente do que é agora. E muita coisa mudou. Mudou, em primeiro lugar, porque estamos perante uma agregação de freguesias e as realidades das duas freguesias são muito diferentes, e isso obriga um esforço que aparentemente seria simples, porque as estruturas são pequenas, mas não se revelou tão simples quanto isso, e que ocupou uma parte significativa do nosso tempo, não só pelas questões dos funcionários, da adaptação dos funcionários, da organização dos serviços, mas também da otimização dos edifícios que nós tínhamos. Portanto, em Gualva haviam instalações, em Mirassinde instalações, portanto, e foi necessário congregar isto para a dada nova freguesia. E isto demorou muito mais tempo do que eu pensei que existisse, mas é uma coisa que está feita, está perfeitamente tranquilizada, e agora estamos preparados para entrar mais ritmo de cruzeiro nestas intervenções. E, portanto, foi isto muito do que ocupou o primeiro ano de mandato. Reorganizar a casa, preparar e fazer um diagnóstico de uma forma mais concreta do que nós temos que fazer, e preparar a estrutura para começar a responder a estes objetivos. O Polo de Cacém foi uma grande oportunidade para a cidade. Está ainda adiado, porque se as obras públicas estão feitas, ou grandes obras públicas estão feitas, a parcela privada da utilização dos lotes estava por fazer. E isso, obviamente, adia o problema. Mas isso não significa que não seja uma grande oportunidade, que tenha sido uma grande mais-valia para a cidade que os replicar. Mesmo na freguesia de Gualva, havia uma parcela do Polis que não chegou a ser construída, e que também é importante que o seja. E isso agora transmitia. Eu acho que o Polis foi uma grande mais-valia, mas é necessário fazer elementos que marquem a cidade como diferenciadora. Um deles, por exemplo, isso não está ainda implementado, mas eu tenciono conseguir fazê-lo com uma forma mais vincada, transformá-lo numa referência também na arte urbana. Uma das primeiras coisas que nós tentámos fazer quando foi a comemoração dos 40 anos do 25 de Abril foi a leitura do mural em grafite que marcasse para a história os 40 anos do 25 de Abril, mas mesmo assim, ao mesmo tempo, fosse um sinal de que a arte urbana é uma prioridade. Eu tenciono replicar isso. Estamos a requalificar o Jardim dos Bons Amigos e um dos túneis vai ter arte urbana, como também em breve, quando pretendemos fazer uma homenagem à fadista Ercília Costa, temos também um novo espaço que vamos, em arte urbana, dignificar. Portanto, isto tudo para dizer que a Gualva Cacém, como cidade periurbana que não é especialmente atrativa no contexto mesmo da área metropolitana de Lisboa, e eu queria tentar que houvesse elementos que fossem diferenciadores, que chamassem a atenção pela positiva para a cidade. A parte destas intervenções concretas e outras intervenções que estão planeadas ao longo do mandato municipal, existem também intervenções que necessitam de ponderação, estudo, e que a Câmara tem, e que serão prontamente faladas. Portanto, isto tudo para dizer que a visita serviu também para alertar o Sr. Presidente da Câmara e para ele constatar algumas necessidades, algumas prioridades no terreno que é diferente de conhecê-las, e o Sr. Presidente da Câmara conhece particularmente bem o território, mas que sendo confrontado com a sua localização concreta e da necessidade de resolver alguns problemas. Eu dava 2 exemplos, aliás 3 exemplos: a solução de cloride que tem que ser feita com a remoção dos lixos que acontecem em Cloride, como acontecem noutros locais do município, mas falo da freguesia, porque é especialmente afetada. A solução da Lagoa das 4 Caminhos, que tem que ser também objeto de uma resolução, e outro problema, e assim com a fim à vista, que esqueci-me de referir antes, que foi a legalização do bairro de Grajal. A Câmara assumiu como prioridade, e muito bem, a requalificação das áreas de género ilegal, e o Grajal é um desses exemplos, e que necessita quer da sua reabilitação, e fomos
objeto de uma muito agradável recepção por parte dos moradores, que vem finalmente uma luz ao fundo do túnel para a resolução dos seus problemas, como por exemplo a necessidade de alargamento de algumas ruas, designadamente a rua que é a principal rua de acesso ao bairro do Urajal, que necessita de requalificação. Portanto, isto são investimentos que não são para 2014, são investimentos que a Câmara necessariamente tem que começar a equacionar e preparar, e a visita serviu também para alertar para essas necessidades, porque é fácil, um exemplo da rua é muito paradigmático, é fácil perceber que há necessidade de uma ligação rodoviária, outra coisa é constatar na realidade condições em que a rua está. Portanto, foram essas as grandes balizas. Entretanto, porque o Presidente da Câmara também assumiu como prioridade, e uma prioridade que eu também reitero, porque também, por coincidência também era a minha, acerca da Câmara tem dignidade e peso absolutamente diferente, que é a requalificação do espaço público. A Câmara solicitou algumas ruas que necessitassem de intervenção prioritária, uma das quais nós referimos foi a Avenida Santa Maria, não só pelo mau estado do pavimento, mas também pelo mau estado de passeios laterais, que são em blocos de cimento e que têm vários problemas de mobilidade. E, portanto, a Câmara decidiu que ia intervir na Avenida Santa Maria, e como também na área dos bombeiros voluntários, onde também há grandes problemas no piso, e, portanto, como intervenções prioritárias. E quando eu dizia isto, porque se o espaço público é uma intervenção prioritária para a freguesia, depois do tempo em que foi utilizado a arrumar a casa e colocar a máquina a funcionar, particularmente em muitas áreas, uma das quais eu esqueci-me de referir, que já está a funcionar de uma forma muito melhor do que estava antes, que é a área social. Depois destas questões, que eram absolutamente prioritárias, estarem mais encaminhadas, a prioridade junto da freguesia era a requalificação do espaço público. Ainda hoje, a cruzarmos à entrada eventualmente, iniciou-se um curso do Instituto de Emprego e Formação Profissional em parceria, que vai permitir a cerca de 20, 30, não sei o número exato dos formandos que estão presentes, mas vai permitir que este número de formandos participarem num curso de jardinagem em intervenção do espaço público. O que nós pretendemos com isso é requalificar alguns espaços públicos, em primeiro lugar os bons amigos que já estamos a fazer, mas de uma forma paulatina e requalificando cada um dos espaços, dando-nos um aspecto contínuo e tendo como objetivo também a redução dos consumos de água, que são gritantes. Nem todos os espaços têm de ser elevados, todos os espaços têm de ser contínuos. Não significa que sendo contínuos sejam necessariamente elevados. Podem ter outras espécies vegetais que sejam bonitos e não tenham os mesmos custos de água, que são, em alguns casos, absolutamente gritantes. E esta requalificação vai ser feita com os meios próprios da Junta, de uma forma paulatina, em equilíbrio entre a Gualva e Mirasintra. Como exemplo, nós estamos a intervir agora os Bons Amigos. Quando nós intervenções dos Bons Amigos, vamos fazer uma intervenção em Mirasintra, junto a um espaço verde também não muito qualificado que existe junto à igreja, e portanto depois a seguir iremos, em princípio, para a República. Portanto, do acordo com a candidação que nós fizemos, com os nossos meios próprios, tentando atuar pontualmente no território, sem prejuízo de empreitadas que entendamos que tenham que ser feitas de manutenção normal dos espaços. O objetivo é que todas as pessoas se sintam bem na freguesia. Obviamente, os idosos são uma faixa de população mais vulnerável, das dificuldades que têm, e que são também da população que sente mais esta terra como sua, porque já vive aqui há muitos anos e, portanto, tem um sentimento de pertença mais forte. E esse sentimento de pertença não existe ainda tão pela idade, então facilmente, não existe tanto nos mais jovens e obrigatoriamente um dos objetivos, ou seja, não temos a ideia de apostar na arte urbana, é mesmo porque ela é mais apelativa para os jovens e a expressão não sei se é muito feliz, mas eu vou dizê-la na mesma. Se não podes vencer, junta a eles. Ou seja, a arte urbana e o grafite é muito importante, é um dos expoentes da arte, da nova arte. E é preciso fazer uma separação entre o grafite, que é arte, e os tags e o vandalismo. E uma das razões deste investimento no grafite é também apelar a que algum grafite de má qualidade seja substituído por grafite de boa qualidade com intervenção direta dos próprios jovens.
Um exemplo disto não foi por iniciativa da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia simplesmente se associou ao projeto, um projeto de diversidade que coincidiu com a pintura de um túnel pelos próprios jovens, com as assinaturas, com mensagens positivas, mas o objetivo foi, onde existiam tags, pelos próprios jovens, fazer um projeto que transforma como arte e transforma o espaço como seu. E portanto é isso que eu tento fazer de forma paulatina, independentemente, e é isso, repito, é sempre muito mais fácil falar e dizer que se quer fazer do que fazer, mas é requalificar o espaço público, ou seja, nós temos, e o Mira Sintra era um muito bom exemplo, e tentar replicá-lo nem sempre é fácil, porque o Mira Sintra, todos os espaços, e o sentimento de pertença na zona do Mira Sintra é mais forte por duas razões. Primeiro, porque estavam mais isolados, isso permitiu uma maior união e um maior sentimento de pertença, como também o facto das pessoas verem o seu espaço qualificado, os muros pintados de branco, tornam o espaço como seu, tornam mais o espaço como seu. E o pior, e talvez seja outra vez o exemplo da ANTA, é que lixo traz lixo, degradação traz degradação, sujidade traz sujidade. E, portanto, nós pretendemos repito, é mais fácil dizer que se quer fazer do que conseguir, é requalificar o espaço público, promover a limpeza do mobiliário, limpeza e tratamento do mobiliário urbano, de retirar uma coisa que é um cancro absoluto, que nos prejudica imenso e que é extensível a toda a área urbana de Sintra, que são os contentores de lixo. Os contentores de lixo estão colocados em cima do passeio, por lógicas que podem ser perfeitamente compreensíveis, têm a ver com a economia de recursos de recolha, mas a substituição pela carga lateral traduzir os contentores estão colocados em cima dos passeios, em cima das ruas de qualquer maneira, a degradar o espaço público, a promover a falta de higiene e a mobilidade urbana, e dificultando a mobilidade urbana, e é uma prioridade grande. E é preciso também saber, e isso foi uma das coisas que foi referida durante a presença aberta, é que para o bem ou para o mal, estamos a falar de investimentos vultuosos e foi muito mais fácil colocar os contentores da forma como foram colocados do que procurar soluções alternativas que permitam o seu enterramento. E, portanto, é esse o nosso apelo, pelas conversas foi possível perceber que quer a Câmara, quer os serviços que são utilizados estão disponíveis para isso, agora é preciso encontrar soluções. Na minha vida mudou muita coisa. Aliás, em particular porque eu de uma forma otimista, eu sou otimista por natureza, às vezes um bocado ingênuo, assumo isso, tinha dito que era perfeitamente conciliável as duas coisas e que eu acho 5, 6 horas saía da Junta de Freguesia, como saía do meu serviço anterior na Câmara de Lisboa. Na realidade, mostrou que é impossível isso. Naturalmente, o tempo que eu tenho ficou dedicado, ou muito mais dedicado à Junta de Freguesia, e sair essa hora é impossível, porque há diversas reuniões e não só há incêndios permanentes que é preciso acudir por uma coisa ou por outra. E, portanto, a minha dedicação à Junta ocupou muito mais o meu tempo pessoal, pelo menos o dobro daquilo que eu imaginava que pudesse ser, sendo que durante a semana e durante o fim de semana, parte dos meus pensamentos estão sempre com o Junta de Freguesia, nos seus diversos problemas e diversas iniciativas que acontecem. Eu acho que posso dizer que isto é da vida, digo sempre que para o ano ou para o mês que vem as coisas vão normalizar e vão entrar num ritmo de cruzeiro que permita ter uma gestão de tempo uma gestão de vida privada mais equilibrada, mas não tem acontecido. Sinceramente, eu penso que, repito, mais para o mês que vem, mais uma vez, as coisas estejam mais equilibradas. Mas eu sabia que ia ser um trabalho desgastante, que ia ocupar muito de mim, não pensava que fosse tanto, mas isso não significa que eu não veja este trabalho como muito positivo. Por uma razão muito simples. Eu já tenho alguns anos de carreira política, partilhada com a vida profissional, quer enquanto vogal da Assembleia de Freguesia, quer enquanto deputado municipal, sempre na oposição, e portanto o que acontecia é que nós fazíamos diversas críticas, diversos aspectos que achávamos que não estavam bem feitos, e onde o município, a gestão do anterior Presidente da Câmara foi muito
extenso em oportunidades perdidas, a começar pelo pólis que referimos há pouco, e portanto havia sempre a ideia de que é necessário fazer e propor-nos dar propostas concretas para resolver muitos problemas que se foram agravando ao longo destes última dezena de anos. E agora estou do outro lado, portanto, pouco ou muito tenho poder de propor soluções e tentar implementá-las, e isso é muito gratificante. Um dos primeiros compromissos que foi assumido, e agora peço desculpa se calhar a imodéstia do que está referenciado, e acabei por dizer pelo que referi antes, é a dedicação exclusiva. Ou seja, a única coisa que eu me tenho preocupado é com a junta de freguesia, a sua gestão e a utilização correta dos dinheiros públicos em bem da comunidade. É isso que eu tenho tentado fazer e acho que isso é uma condição sine qua non para o trabalho ter frutos. Tenho a convicção que não é isto que acontecia em Coalva, portanto, daí as críticas que faziam muitas vezes, e portanto esse fator acho que é fundamental para a relação do que nós propomos. E acima de tudo ter a ideia clara do que é que quer ser feito, o que quer ser feito. Designadamente, repito, as intervenções no espaço público e onde é que nós devemos agir em primeiro lugar. Portanto, eu acho que isso é a condição fundamental para que nós consigamos fazer o que pretendemos. E dava uma nota só, eu assumi, aliás está ali, bem visível, os compromissos com os quais o Partido Socialista ganha estas eleições. E estes são a baliza que nós defendemos e eu tenho a convicção que pelo menos metade deles ou estão cumpridos ou estão encaminhados. Portanto, estamos faltam 5 dias para fazer um ano desde a tomada de posse e eu acho que as coisas estão bem encaminhadas. Há muitas coisas que não dependem da Junta de Freguesia, gostava que a Junta de Freguesia tivesse muito mais bens do que tem, e eu dava só um exemplo que tenho dito muitas vezes durante a organização administrativa. A Freguesia de Gualvamira Sintra tem 41 mil habitantes, tem um orçamento, salvo erro, perto de 1.300.000 euros. Tem um parceiro, que é a Câmara Municipal de Sintra, que tem um investimento e que obviamente faz a sua intervenção no território, num município que também é extraordinariamente grande, grande quer em área, quer em número de população. Ou seja, é um município que tem problemas muito complicados para gerir. E a freguesia, repito, com 1.300.000 euros e 41 mil habitantes pelos censos, precisava de ter muito mais recursos daqueles que tem. Dificilmente não há muitos municípios no país que tenham 40 mil habitantes e que tenham, eu dizia, estou a falar de cor, portanto não sei se os números estão precisos, mas que tenham eventualmente pelo menos 1/10 dos nossos recursos. E portanto sem ovos é difícil fazer omeletes. E o exemplo de Lisboa, e eu vejo também por essa razão muito positiva a escolha do candidato a primeiro-ministro, que seja o atual Presidente da Câmara de Lisboa, porque a Organização Administrativa de Lisboa é um exemplo a muitos níveis, em particular um deles com o reforço das competências das freguesias, delegando a Câmara nas freguesias uma série de tarefas que as juntas de freguesia poderão fazer com mais qualidade para conhecerem melhor o território e estarem mais perto. E, portanto, é isso que eu vejo que seja possível no quadro legislativo e nacional que venha a acontecer. Isto serve para dizer que a junta de freguesia, como todas as freguesias, faz o melhor que pode, mas gostava de ter muito mais recursos que eles que têm, porque permitia intervir de uma forma mais assertiva no território.